Olá, eu sou Sheila Sacramento e hoje nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo na área da psicologia. Então eu convidei alguém muito especial, um contador, para tirar algumas dúvidas. Vem cá, Ednilson. Se apresente. Então, eu me chamo Ednilson, sou formado em Ciências Contábeis na área bem pós-graduado, então, melhor dizendo, em Auditoria Contábil, e é isso. Então tira umas dúvidas para a gente nessa área. Vamos lá. Quais são os principais desafios financeiros que você vê entre os psicólogos que atuam como autônomos? Então, quando a gente fala de desafios financeiros, não só para o psicólogo autônomo, mas para todo empreendedor, é importante a gente observar que o primeiro desafio de um empreendedor, seja ele psicólogo, médico, ou até mesmo em qualquer outro ramo de atuação, o primeiro desafio é não saber separar a conta pessoal da conta PJ, ou seja, o dinheiro do escritório e a vida pessoal. Eu diria assim, na contabilidade a gente tem um negócio chamado a lei da entidade, ou melhor dizendo, o princípio da entidade. Lá no princípio da entidade diz o seguinte, que o capital social deve ser diferente do capital pessoal. E aí eu vou explicar isso para vocês. O primeiro desafio é você misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro do negócio, do empreendimento. E aí eu falo por que isso? Porque tem muitas pessoas que na hora que elas recebem o dinheiro, ela coloca na conta pessoal. E aí mistura tudo. Ela não sabe o que é o dinheiro dela e o que é o dinheiro do investimento. E vamos imaginar que um empreendedor hoje na área da psicologia, ele esteja começando e o prédio dele não é próprio. Se ele tiver um prédio próprio já é uma despesa menos, mas senão ele vai ter uma despesa de aluguel. Dentro da despesa do aluguel dele, ele vai ter que ter energia, internet e um material de manutenção. Além dele ter que fornecer alguns produtos, alguns utensílios mais, alguns serviços de utilidade, como cafezinho, como umas balinhas, que ele vai ter que colocar dentro do consultório dele. E aí o que vai acontecer? Ele está misturando o capital. E aí daqui a pouco ele não sabe se ele está realmente fazendo o investimento com a rentabilidade do consultório ou se ele está tirando de uma outra fonte para manter o consultório. Esse é um dos grandes desafios que o empreendedor tem. Nossa, bem interessante. Como acontece isso no consultório, hein? Então, já que você está falando sobre isso, conta aqui pra gente quais são os erros mais comuns dos profissionais cometem nesse início de carreira. No início de carreira, um dos erros mais comuns é eles não fazerem o controle de caixa deles. Porque o psicólogo, ele é um empreendedor e ele é um comerciante como qualquer um outro. Diferente, ele não vende produto, mas ele vai vender, como eu posso dizer para vocês, serviços, ele vai vender consultas. Querendo ou não, como eu acabei de falar anteriormente, ele tem algumas despesas. E o primeiro erro, grosseiro que se comete é começar no ramo sem ter pelo menos 2 livros, que é o livro Caixa e o seu livro, como eu poderia dizer, o seu livro Razão, ou seja, que é o livro de saída. O livro Caixa, ele demonstra quanto entrou, também o quanto saiu, mas o livro Razão, ele vai detalhar, passo a passo, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que entrou e tudo aquilo que saiu. E esse é um dos principais erros, porque daqui a pouco ele se atropela e aí ele começa a mexer no dinheiro da empresa, do consultório dele, e aí pronto, ele se bagunça todo. Tem um outro fator que eu gostaria de colocar, que existe um negócio chamado ciclo operacional. Como é que funciona o ciclo operacional dentro de uma empresa? É mais ou menos assim. Você abriu a empresa 8 horas da manhã e tem um ciclo operacional de pelo menos 8 horas, ou 4 horas, ou 6 horas corrido. Dentro daquele ciclo operacional, ele vai fazer um fluxo de caixa. O fluxo de caixa que ele tem,
ele só pode mexer depois de 30 dias corrido. Então, peraí, se surgiu uma necessidade de pagar uma luz, repor mercadoria, estoque dentro do consultório psicológico, como é que vai ser feito isso? Mexendo no fluxo de caixa somente para repor e colocando as entradas e as saídas. Na maioria das vezes, o que acontece, doutora Sheila? O que acontece? As pessoas se atrapalham por não conhecer essa parte administrativa e econômica. É assim. E aí, daqui a pouco, eles fazem uma confusão doida, daqui a pouco estão misturando o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, daqui a pouco até quebram um negócio. Falta dinheiro para pagar aluguel, falta dinheiro para pagar a internet, a luz do ambiente, e aí quebra o negócio. É triste de você ver alguns consultórios com equipamentos bem antigos, porque as pessoas não conseguem fazer esse controle. Então, peraí, vamos entender. O fluxo operacional, o ciclo operacional, ele tem que acontecer de no mínimo 6 horas de trabalho, vai depender do consultório. Depois ele vai ter que acontecer de 30 dias. Então, para tirar o prolabore falado, para tirar o seu pagamento, você só consegue tirar isso depois de 30 dias de consultório girando. E dependendo, além do consultório estar girando, você precisa ter um controle dia a dia. Outro erro do empreendedor, na verdade, quando eu falo psicólogo, não só o psicólogo, eu estou falando para todos os empreendedores, o erro do empreendedor é ele dizer assim, não, eu sou empreendedor, eu só vou lá quando eu quero, ou quando dá. Então, se você tem um consultório e ele é a sua principal fonte de renda e você ainda paga aluguel com isso, então é interessante que você siga pelo menos um ciclo operacional, que vai variar de 4 a 6 horas, vai depender da disponibilidade. E do dinheiro do ciclo operacional, você só vai poder abrir aquele caixa depois de 30 dias corridos, ou passados 30 dias corridos, que é quando você pode mexer na conta e você vai fazer um negócio chamado balanço patrimonial, que é o confronto entre receita e despesa. Você vai ver tudo que entrou no caixa, depois você vai ver tudo que saiu, e lá embaixo vai existir um negócio chamado lucro ou líquido. E aí é dali do líquido que você vai tirar o seu pagamento. Só que tem um outro fator. Dentro do líquido ainda não é o seu pagamento, você ainda separa 20% para eventuais sinistros desse líquido, e você separa numa outra conta para caso aconteça sinistro, quebrou algum equipamento, precisou colocar um equipamento novo no consultório, e aí você tem aquele 20% que você deixou lá guardado. O principal erro de todos os empreendedores é não trabalharem dessa forma, porque aí eles veem o montante. Poxa, hoje eu consegui R$1.000, é todo meu. E aí é onde ele está caminhando para o fracasso, porque ele realmente ele não faz o que tem que ser feito, e aí ele começa a afundar. Uau, quanta informação importante! Mas a pergunta que não quer calar, Ednilson, um psicólogo pode ser MEI? Ah, sim. Não. O psicólogo ele não pode ser MEI pelo simples fato dele desenvolver uma atividade de caráter intelectual. Não só o psicólogo, como o contador, como o médico, enfim, o dentista, o advogado e outros profissionais que desenvolvem uma profissão intelectual. Querendo ou não, o psicólogo ele trabalha muito com a parte psicológica mesmo, e é uma profissão que não se enquadra pro MEI. Por que não? E aí eu explico. Porque o MEI ele tem um nível de faturamento de até 6.750 mensal, e aí anual até 81 mil, e aí é onde entra a questão de que não cabe para esse profissional, porque o faturamento dele vai sempre estar acima disso, né? Vai sempre estar acima. Então, o mais indicado para um profissional dessa área é a unipessoal. Quais seriam, então, resumidamente, as alternativas? Ele pode trabalhar como psicólogo autônomo, utilizando somente o número de inscrição, como é que é? CRP. O CRP dele e o nome de pessoa física dele. Ele já pode trabalhar e atuar dessa forma. E tomar cuidado com as entradas, porque
até R$5.000 em Pix, 5.001 centavo, ele já é tributado pela Receita Federal, então precisa ficar de olho nisso também. Uau, quanta informação importante! Se você achou legal essas informações, compartilhe para os seus amigos, coloque as tuas perguntas, quem sabe a gente faz outro vídeo falando mais sobre as dificuldades e a importância de se conhecer as finanças no consultório psicológico. Passou um tempinho que eu vou cortar, tu vai cortar isso tudo que estão falando aqui. Poxa, tu vai lá e Eu não sei nem se tava gravando. Ih, se lascou, perdemos foi tempo aqui. Mentira. Não gravou? Você não apertou no meio, não? Tava gravando, mas tava escuro, engraçado, né? Mentira. Apagou? Não, tá girando. Apaga. Não, Clica aí no meio.